Este é o primeiro de uma série de 5 vídeos onde vou falar sobre a trajetória de Senhor dos Anéis no cinema. As primeiras tentativas de se fazer a adaptação, chegando às trilogias de O Senhor dos Anéis e O Hobbit, até a série da Amazon e o futuro da saga da Terra-média no cinema. Neste primeiro vídeo, vou falar das primeiras ideias e tentativas de se adaptar os livros para o cinema, do lendário longa dos Beatles com Kubrick até os filmes de animação que foram lançados na década de 70. Mas também vou falar do Senhor dos Anéis e o Hobbit comunistas. Sim, a União Soviética lançou suas adaptações de Tolkien. Olá pessoal, bem-vindos ao canal Pulp. O escritor britânico J.R.R. Tolkien foi um dos maiores nomes da literatura no século XX. Ele era um professor e linguista de sucesso, mas foi a partir do lançamento de O Hobbit, em 1936, que ele se tornou uma figura de renome mundial. Após o sucesso de O Hobbit, Tolkien passou a trabalhar em uma sequência que deveria seguir o tom infantil do primeiro livro, mas com o passar do tempo e a criação do mundo da Terra-média, a história foi ficando mais séria. O Senhor dos Anéis foi lançado em 3 volumes entre 1954 e 55, e a diferença de datas entre O Hobbit e os 3 livros se deve por Tolkien estar interessado em criar toda a mitologia da Terra-média, o que posteriormente se tornou o Silmarillion. O Hobbit, e principalmente O Senhor dos Anéis, são 2 das obras de ficção mais famosas do século XX. Com o passar dos anos de seus lançamentos, foram ganhando cada vez mais reconhecimento e fãs. Tolkien vendeu os direitos de filmes e mercadorias de O Hobbit e O Senhor dos Anéis para a United Artists em 1968, o que possibilitou as primeiras tentativas de transformar os livros em filmes. Mas antes que eu fale sobre as tentativas de se adaptar Tolkien para o cinema, deixe o gostei no vídeo e se inscreva no canal. Trago novos vídeos todas as quintas e sábados e vou cobrir tudo que envolveu as obras de Tolkien no cinema e na TV em vídeos nas próximas semanas. Tolkien só vendeu os direitos para filmes no final dos anos 60, por conta de problemas financeiros. Ele já havia recebido propostas ao longo dos anos, com todas sendo recusadas ou não andando adiante. Walt Disney considerou adaptar O Hobbit logo após seu lançamento, e O Senhor dos Anéis durante os anos 50. Tolkien não gostava das obras de Disney, algo que impossibilitaria uma adaptação. E o próprio Disney considerava que faltava o tipo de humor que o público espera das animações da Disney nos livros de Tolkien, e que qualquer tentativa de alterar a história do autor para injetar esse humor poderia resultar em desaprovação dos fãs do autor inglês. Ao longo da década de 50, várias sondagens e propostas de adaptações chegaram ao autor, mas nenhuma foi adiante. Na década de 60, William Snyder conseguiu os direitos, mas deveria produzir um filme animado dentro de poucos anos, para continuar com esses direitos. Isso resultou em uma produção de 12 minutos sobre O Hobbit em 1967. Foi exibido apenas uma vez, em uma sala de projeção em Nova York, para cerca de 12 pessoas, feito com baixo orçamento e péssima qualidade. Simplesmente para continuar com os direitos, essa obra só ficou conhecida dos fãs nos últimos anos. Posteriormente, Tolkien comprou os direitos de volta. Mas voltando para a venda para United Artists, ela foi concluída em 1969, por apenas $250 mil e 7,5% das receitas brutas a serem pagas a Tolkien. Esse contrato era perpétuo e possibilitava que o estúdio vendesse os direitos. É a partir daí que se começou a lenda de filmes dos Beatles de O Senhor dos Anéis. O grupo tinha um contrato de 3 filmes com o estúdio. Os 2 primeiros foram sucessos de bilheteria, e para o terceiro, eles queriam que fosse uma adaptação do mais famoso livro de Tolkien. Os produtores queriam um grande diretor para o projeto. David Lean, Stanley Kubrick e Michelangelo Antonioni receberam propostas. David Lean, diretor de Lawrence da Arábia, recusou. Kubrick achava os livros excelentes, mas infilmáveis. O diretor teve dificuldades de retratar alienígenas em tela em 2001 Odisseia no Espaço.
algo que o teria deixado ainda mais reticente em fazer as criaturas fantásticas de O Senhor dos Anéis. Antonioni foi, de acordo com os relatos, o mais interessado no projeto, mas acabou não avançando. A maioria das fontes retratam que a ideia era que os 4 Beatles fossem os 4 Hobbits, mas também se especulou Lennon como Gollum ou Gandalf, sendo que George Harrison também poderia ser o mago. Mas, com o fim da banda em 1970, esse projeto acabou não indo para frente. O cineasta que mais trabalhou para levar O Senhor dos Anéis para o cinema e não teve sucesso foi Joe Boorman. Muitos o reconhecem como diretor de O Exorcista 2, considerado uma das piores sequências de todos os tempos. Mas Boorman é um diretor com grandes filmes. Amargo Pesadelo, de 1972, foi indicado ao Oscar de melhor filme e diretor. E Por Esperança e Glória, de 1987, foi indicado a melhor filme, diretor e roteiro. John Boorman, em 1969, queria fazer um épico sobre Rei Arthur, mas acabou contratado para adaptar O Senhor dos Anéis. Seria em um único filme de 3 horas. Boorman passou a trabalhar no projeto, que certamente seria um desastre, como o próprio já admitiu. Os aspectos católicos da obra iriam diminuir, dando espaço para ideias mais surrealistas e inspirados na contracultura, popular nos anos 60 e 70. Vou falar aqui sobre algumas ideias do filme. Sauron é descrito no roteiro como parecido com Mick Jagger. Gimli é colocado em um buraco e espancado para recuperar a senha de Moria. Frodo e Galadriel teriam relações sexuais. A cura de Elwin por Aragorn ocorre no campo de batalha e tem conotações sexuais. Os orcs ficariam bonzinhos com a derrota de Sauron. Eu acho que já deu para entender. Talvez os produtores e escritores de Anéis do Poder tenham se inspirado nesse projeto. Esse projeto acabou não indo para frente por conta dos custos, e a violência iria afastar o público infantil. O diretor tentou voltar com o projeto no início dos anos 90, mas novamente não foi para frente por questões financeiras. Por fim, temos os longas de animação que foram de fato realizados. Os animadores Rankin e Bass conseguiram produzir uma versão para a TV de O Hobbit em 1977. O filme enfrentou problemas por os livros estarem ou não em domínio público nos Estados Unidos. Mas, de uma forma ou de outra, o projeto foi adiante. O especial de TV demorou 4 anos para ser feito e recebeu críticas mistas. Bilbo Baggins? Yes? I am looking to hire a burglar. Burglar? Em 1980, eles também realizaram uma adaptação para a TV de O Retorno do Rei. Mas a mais famosa adaptação em animação é a de Ralph Bakshi, de 1978. O produtor, Saul Zaentz, comprou a maior parte dos direitos da United Artists sobre as obras de Tolkien e ajudou o animador a produzir seu filme. O projeto mudou bastante com o tempo. De um filme, passou para 3, que passou para 2, mas que no fim só foi feito 1. A ideia durante a produção era fazer 2 filmes de animação adaptando O Senhor dos Anéis, mas o estúdio acabou não divulgando o longa inicial como o primeiro de 2 partes. O filme custou entre 8 e 12 milhões de dólares para ser feito, faturando pouco mais de 30 milhões. Mesmo conseguindo algum retorno, o estúdio não quis fazer a sequência, que cobriria principalmente o retorno do rei. Now, stop him, Legolas! Gandalf. Houveram outras adaptações das obras de Tolkien para a televisão, em especial na Europa. Elas ocorreram sem licença e, em geral, são horrorosas. Desde uma adaptação sueca de 1971 até adaptações soviéticas em 1985 e 1991. Sim, esse é o Bilbo e esse é o Gollum. O dinheiro estava sendo muito bem gasto, aparentemente, no fim da União Soviética. Mas piora, esse é o Gollum da versão de abril de 1991. Não é por acaso que a União Soviética chegou ao fim em dezembro de 91. Depois disso, não dava mais mesmo. И вот тебе от меня подарочек. É muito claro o paralelo entre o filme e a União Soviética. Alguns dirão que o filme é muito bom,
e você tem que estudar mais para entender. E outros dizem que o filme não é muito bom, mas é que acabaram deturpando Tolkien. O fato é que este Gollum é 10 de 10. No fim, só veríamos as obras de Tolkien novamente no cinema com a trilogia O Senhor dos Anéis de Peter Jackson já no século XXI. E será como essa trilogia foi possível e se tornou realidade que vou falar no próximo vídeo. Então se inscreva no canal e ative as notificações para receber esse vídeo quando ele for lançado. Até lá!